Bom dia, pessoal. Então, seguindo aqui com as correções do módulo 3, eu vi que o pessoal estava tendo uma pequena dificuldade com as coordenadas, né? E algumas questões de precisão da coordenada, né? Vou fazer um tutorial então geral repassando algumas dessas questões, né? Então, quando a gente abre o nosso QGIS lá, né? Para a gente acessar o layout de impressão, né? A gente vai lá em projeto, gerenciador de layout, né? Então, eu não sei se vocês têm salvaram o modelo, né? Como eu ensinei, mas se não, vocês podem criar um novo layout aqui, né? Sem problema no criar. Eu salvei aqui minhas edições, né? Então, vim aqui no módulo 3 e em mostrar, né? Aí ele vai abrir para mim aqui é, a minha camada do módulo 3. Bom, então pessoal, a maioria estava com esse padrão aqui, né, de coordenadas. Então, coordenadas em metros e com o E ou com o N, né? Então, para quem não colocou, né, por exemplo, o E ou o N para mostrar, né, situar se é latitude ou longitude, o que tem que fazer é clicar aqui no mapa, né? Só clicar sobre o mapa, né? Que vai aparecer o menu aqui do lado, né? E aí vocês vão em grades, clica lá na grade 1 e modificar grade, e lá então tem acesso, né? Para colocar o E lá no final, a gente coloca em decimal com sufixo, né? Decimal então fica só o número, e decimal com sufixo vai ficar lá também a indicação se é E ou se é N, né? Isto é, se é E, se é longitude, ou se é N, se é latitude, aquela coordenada. Eu gosto de colocar sempre se é N ou se é E, né? O por padrão também, o QGIS, ele vem com 3 casas aqui na precisão da coordenada, que daí ele fica desse jeito aqui, né? Então aqui está em metros, né? 298 mil metros, ponto 000. Isso aqui você vai utilizar se for uma área muito pequena, né, gente? Então não tem necessidade de colocar esse monte de zeros, que no final você vai poluir o mapa de vocês. Para tirar esse zero, né, quem é o caso, é só aqui onde tem aqui no final precisão da coordenada, que por padrão fica 3, coloca zero. Teve gente que pode ser que a fonte ficou muito pequena, né, gente? Então vem aqui na fonte e altera o tamanho, né? Eu acho que 12 é um tamanho que fica bom, fica bem legível, mas se caso eu coloquei lá nas sugestões, né, e vocês queiram mudar, é ali que muda. Ahn, o que eu vi também, né, pessoal, outra questão, se vocês quiserem colocar, por exemplo, a coordenada só na esquerda ou só na direita, né, é, eu acabei saindo aqui, isso vocês mudam aqui, né, na esquerda, direita, topo, base, né, eu, por exemplo, coloquei só na esquerda e topo, né, se eu quiser colocar na base, eu venho aqui e habilito, né, mostrar todos, e ele mostra, né, então, uh, assim sucessivamente. E aí eu mostro se eu quero que tipo de orientação que eu quero, né? Por exemplo, aqui na direita eu coloquei ali, ficou horizontal, ficou em cima da minha legenda. Então eu coloco horizontal ascendente, vertical ascendente, né? Para mudar isso. Ahn, Porém, gente, outra questão que eu tive, né, vendo o material de vocês, foi que muitos de vocês não tinham apresentado então a unidade de medida, né, que é o metro. Só que estava vendo no QGIS, né? Estava corrigindo e vi que na verdade o QGIS não tem realmente essa opção por padrão, né? Essa opção da unidade de medida. Quando a gente tem coordenada em graus, minutos e segundos, você tem, né, o grau, minuto, o símbolo do grau, minuto e segundo ali. Só que no caso das coordenadas planas, né, do sistema UTM, que no caso aqui a gente no Brasil utiliza o sistema métrico, ele não tem. Então ele não mostra se é metro, se é quilômetro, né? Ele não mostra essa unidade de medida aí. Então tentei procurar na internet, né, ver se tinha algum tutorial, alguma coisa falando sobre isso e não achei. Então eu desenvolvi uma metodologia rápida aí, baseada em alguns tutoriais que eu achei, para mostrar para vocês como fazer isso, tá, gente? Essa parte é um pouco mais complicada, mas eu acho que é interessante vocês aprenderem a fazer e depois, se vocês quiserem, né, inclusive no futuro aí, fazer adaptações disso,
também é possível, né? Para isso, gente, a gente vai ter que criar duas grades, né? Uma grade para longitude e uma grade para latitude, né? Então vocês podem deixar essa grade que vocês têm aí criada, né? Então eu só vou desabilitar ela aqui e nós vamos criar duas grades, então, né? Uma para latitude e uma para longitude. Então, criadas essas duas grades aí, vamos modificar, né? Então, eu clico lá na grade 2 e modifico ela. Então, gente, como eu falei, vai ter uma para longitude e uma para latitude. Então vamos começar pela longitude lá. Então, para criar a grade da longitude, eu coloco lá 1000, né? A gente está trabalhando em metros, então 1000 metros, que vai dar 1 quilômetro, né? E depois, em seguida, eu vou lá e desenhar as coordenadas, né? Quando eu desenho as coordenadas, ele aparece aquela opção de antes lá, mas eu vou querer, na verdade, personalizar, gente, essa grade aí que vem o que muda, né, o que vai diferenciar esse nosso mapa aí, né? Então, para personalizar, eu clico nesse botãozinho aqui, nesse Ezinho, e aí eu vou personalizar a nossa coordenada, né? Então aqui a gente começou pela longitude, né, gente? Então a longitude é o X, certo? Então, para isso a gente vai então, para longitude, a gente vai digitar a seguinte fórmula, gente. A gente vai pegar o grid number, que está aqui do lado, né? Dividido por 1000. Né? Vejam que ele vai dar um erro aí, não vai dar certo, né? Vai dar expressão inválida. Vocês colocam esse valor entre parênteses, né? Aí sim. Aí vocês digitam então grid number dividido por 1000. Tudo sem espaço, é melhor. E daí vocês digitam esse separador aqui, que é o concatenação de string. E aí vocês colocam a unidade aqui. Então vai ser quilômetros, né, gente? E como é a longitude, vai ser E, certo? Como eu falei aqui, ó, tudo sem espaço, e o quilômetro Z tem que ser entre aspas simples, né, gente? Se vocês estiverem digitando, como eu estava digitando que vocês viram, né? E ele aparecer expressão inválida, é porque tem algum erro. Então você tem que ir até ele dar uma prévia de saída, tipo essa minha aqui, 0KME, aí vocês vão saber que está certo. Clica lá no OK, beleza, vocês vão ver que apareceu lá o valor, os valores estão certinhos, né, gente? Só que só apareceu a longitude. Então a gente vai ter que pegar a outra grade que a gente criou lá, né, a grade 3, e fazer o mesmo processo, só que agora para latitude, né, para as coordenadas N. Então vocês vão lá no Y, 1000, né, de novo, mesmo padrão, desenhar as coordenadas, sair aqui, né, desenhar as coordenadas, e em vez de decimal, a gente não quer decimal não, a gente quer personalizado novamente. Então a gente clica lá no Ezinho para digitar a fórmula, mesma lógica de antes. Grid number, né, que é o grid number se refere então ao valor da coordenada, né, gente? Grid number dividido por 1000, né, porque ele está em metros, a gente vai converter ele para quilômetros, né? Grid number dividido por 1000. O espacinho separador, e aí a gente coloca a unidade aqui, quilômetros N, né, gente? Apareceu lá para a de saída, 0KMN, tá ok. Então, vocês digitam lá, ele vai aparecer, eu vou mudar aqui para ele ficar horizontal vertical ascendente, né, na esquerda, e vou desabilitar na direita, né, para ficar só na esquerda lá. Ficou bom, ficou uma estética bem melhor, fica menos poluído, porque não fica aquele monte de números, né, gente? Então, fica bem melhor desse jeito aqui, né? Depois vocês configuram lá, tudo certo, a fonte, né? Das grades, né, para que fique a mesma fonte, né, que vai ficar esteticamente melhor. E aí, vocês podem terminar aqui, eu vou arrumar então a minha fonte para ficar igual.
tamanho 12, né? E na grade 2 também tamanho 12. Certo, gente? Então vê que ficou igual, então ficou bacana. Então essa dica aqui para vocês, né? De como adicionar a unidade de medida e também o E ou o N, né? Para mostrar então se é latitude ou longitude.